Olá, Câmara e Senado têm até o dia 19 deste mês para votar a medida provisória 910, conhecida como MP da regularização fundiária. Do contrário, a medida provisória perde a validade. Sobre isso, a gente conversa agora no programa Argumento com o senador Irajá, do PSB do Tocantins, que foi o relator dessa matéria na comissão especial criada para analisá-la ainda antes do efeito da pandemia. Senador, muito obrigada por conversar com a gente. Depois disso, a regra de votação das medidas provisórias teve que mudar por causa da pandemia que a gente enfrenta no Brasil. Como é que fica agora que a matéria foi para a Câmara dos Deputados, está ganhando um novo relator por lá? Fica diferente do projeto que o senhor tinha pronto para apresentar na comissão? Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar falando para todo o Brasil. A MP 910, chamada da regularização fundiária, é importante para quem está nos assistindo que entenda, de uma vez por todas, que ela será um marco regulatório em que produtores de todo o Brasil, ou seja, dos 27 estados da federação, que estão em áreas da União, poderão ter o documento das suas propriedades, o título, a escritura definitiva dessas áreas, e eles esperam isso há décadas, há 20, 30, 40 e 50 anos. Qual é a vantagem disso para o país e para os produtores? Em primeiro lugar, porque nós vamos garantir os empregos desses produtores e também a renda deles no campo. Isso é fundamental para o crescimento do país. Segundo, nós iremos assegurar aos órgãos de controle, como o IBAMA, o INCRA, inclusive o Ministério do Trabalho, que eles possam cumprir com a sua obrigação, que é de fiscalização do que está acontecendo nessas propriedades rurais. E quem não estiver cumprindo a lei, eles serão autuados, ou seja, multados ou eventualmente embargados. Isso só é possível se houver um dono dessa propriedade, se ela estiver em nome de um CPF, porque estando no nome da União, que é o caso hoje, essas pessoas não podem ser autuadas pelos órgãos de controle. E terceiro, e tão importante também, é que nós vamos resolver e muito os problemas de conflito no campo, de violência, porque há disputas, há brigas entre um vizinho e o outro, entre quem é o dono, quem está na posse, e assim nós vamos dar fim a essa guerra que infelizmente acontece no meio rural. Por isso a importância de nós aprovarmos a MP da regularização fundiária e que está na Câmara dos Deputados com a mudança do rito, do procedimento de votação, que antes era uma comissão especial, foi definido pelo Supremo Tribunal Federal, que deveria ser iniciada pela Câmara dos Deputados. Aprovada na Câmara, segue para a votação no Senado. Senador, essa medida, quando foi editada pelo governo, foi na expectativa da regularização de até 300 mil propriedades de famílias do Brasil toda. Por outro lado, a MP sofreu muitas críticas de ambientalistas, dizendo que ela poderia estimular a grilagem de terra. O senhor chegou a fazer audiências públicas no Senado, ouvir lado e lado. Como o trabalho desenvolvido pelo Parlamento pode evitar ou diminuir esse risco de uma grilagem de terras públicas no Brasil? É importante nós esclarecermos que na comissão especial nós realizamos 4 audiências públicas em que participaram praticamente todas as entidades ligadas ao meio ambiente, a defesa da soberania dos militares, as ONGs, as instituições como o Ministério Público Federal, o próprio IBAMA, o Ministério do Trabalho, o INCRA, que é o órgão que efetiva a regularização fundiária no país, enfim, os parlamentares, sociedade civil, produtores rurais, todos foram ouvidos durante essas audiências públicas para que nós pudéssemos reunir o máximo de informações possíveis para apresentar um relatório responsável e compatível com a realidade do país. E assim o fizemos, diante de quase um cronograma de 30 dias de trabalho permanente e constante que eu me dediquei pessoalmente. Agora, o benefício não alcança apenas 300 mil famílias, pelo contrário, são 1.200.000 propriedades que serão beneficiadas com esse marco regulatório, com a MP 910.
E essas propriedades, 1.200.000, 95% dessas áreas são pequenas propriedades, ou seja, tem menos de 4 módulos fiscais, que é o que define a nossa lei. Portanto, eu acho uma injustiça, um preconceito de algumas poucas pessoas que vêm apontando a MP 910, que ela é um instrumento para incentivar o desmatamento, ou a grilagem de terra, ou anistia de produtores. Isso não existe. Eu tive todo um cuidado nas mais de 500 emendas que foram apresentadas por deputados e senadores para que o texto não pudesse haver nenhuma conivência, nenhuma complacência com grilagem de terra, com o aumento do desmatamento ou mesmo o perdão, a anistia de dívidas aos produtores rurais brasileiros. Nesse dia 6, o presidente Bolsonaro chegou por uma rede social, se manifestar pedindo ao Congresso a aprovação, e ele fala, inclusive, o contrário, que vai servir, no caso da Amazônia, para o governo saber quais são as propriedades que, de fato, estão seguindo a lei de manter 80% das florestas de pé e usar só 20% das propriedades. Mas nesse cenário tão difícil de criar uma fiscalização, ainda mais com as pessoas dentro de casa, num caso de pandemia, dá para garantir essa fiscalização? Sim, com o uso de tecnologia é possível. Eu vou dar 2 bons exemplos. O imposto de renda, que todo cidadão brasileiro tem que declarar, mesmo os isentos. A Receita Federal jamais teria condições de fiscalizar o imposto de renda de 200 milhões de brasileiros. Através do uso da tecnologia, de um sistema informatizado, que ao longo dos anos foi aperfeiçoado, hoje a Receita Federal, você informa os dados dos seus rendimentos e as suas eventuais deduções, e alguns são escolhidos pela Receita Federal, que é a chamada malha fina, para conferir se as informações estão corretas ou não, além dos cruzamentos que a própria Receita faz. Da mesma maneira, na regularização fundiária. É impossível, não há servidores, por mais competentes que sejam, suficientes para fiscalizar todas as propriedades rurais na área da União. Além de ser um custo maior a vistoria, em loco chamada, que é aquela que você vai com a equipe de caminhonete até a propriedade para fiscalizar se a pessoa está na posse, além do custo alto, além da falta de precisão nas informações, de transparência, é muito mais barato você usar as imagens de satélite, através da vistoria remota chamada, para você conferir se a posse está caracterizada, as benfeitorias que existem naquela propriedade rural. Hoje essas imagens são de alta definição e a tecnologia a serviço do INCRA e inclusive do IBAMA são instrumentos eficazes de conferência. O próprio IBAMA usa as imagens de satélite para conferir se o cadastro ambiental rural da propriedade se está declarado corretamente. O Tribunal de Contas da União utiliza as imagens de satélite para verificar se as obras construídas com recurso federal, se elas foram conclusas em cada um dos 5.500 municípios brasileiros. Por que essas... Minha última perguntinha, que nosso programa vai chegando ao fim, e é a seguinte, a medida provisória permitia a regularização, das terras até 2014, que as pessoas estivessem até antes de 2014 lá. A lei brasileira hoje fala até 2008 a possibilidade de regularização. O relator na Câmara dos Deputados, agora que o rito mudou durante a pandemia, já declarou que deve tirar essa parte e manter 2008. O senhor, no seu relatório na comissão mista, mantinha esse texto da medida provisória. Chegando da Câmara dos Deputados com essa alteração, sua aposta é de manutenção das modificações feitas na Câmara ou o senhor acha que o Senado retoma o projeto do senhor? Existe uma legislação vigente que assumia como marco temporal 2011 e já existia uma outra lei do ex-presidente Michel Temer, na gestão do Temer, que já indicava que era 2018, para você ter uma ideia. Eram legislações divergentes. Essa medida provisória, o texto original, salvo engano, o marco temporal está 2018. E a minha proposta, o meu relatório, construído na comissão especial, era para indicar o Código Florestal Brasileiro, aprovado
pelo Congresso Nacional em 2012, e foi um grande avanço, é o marco regulatório mais conservador do planeta, do Código Florestal Brasileiro, que é 2012, passasse a ser usado também como marco temporal para efeito de regularização fundiária. Isso foi um amplo entendimento construído entre os deputados e senadores e a sociedade organizada. Senador, vamos acompanhar, então, a discussão da matéria tanto na Câmara quanto no Senado. Muito obrigada por conversar com a gente. Nesse programa, nós conversamos com o senador Irajá sobre a medida provisória 910, a MP da regularização fundiária. A você que está em casa, mais uma vez, obrigada por estar com a gente. Até a próxima.